Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor João Fernando. Sou professor da Escola Técnica Interface Cursos, uma escola que já possui 20 anos de história no mercado, na formação de corretores de imóveis, e que, mais uma vez, busca inovar e produzir conteúdo visando a melhor formação dos seus alunos. Então, começaremos essa jornada de videoaulas, começando por direito, não é? A cadeira de direito do curso técnico de formação dos corretores de imóveis, né? Do curso técnico de transações imobiliárias, ele exige atualmente em nossa grade, nossa matriz curricular, 9 disciplinas. Dessas disciplinas, direito é uma delas, né? É lógico que a gente aborda o conteúdo adequado ao curso médio técnico, mas precisa permear, né, passar por uma série de conceitos, e esses conceitos serão vistos em algumas aulas que nós, juntamente com a escola, produziremos e passaremos para os senhores com a maior técnica possível, com a adequação da linguagem, mas sem deixar de lado o aprofundamento necessário. Tá? Não queremos formar cientistas jurídicos, porque o curso seria outro, mas o profissional ele precisa estar atento e não pode deixar de desenvolver essa habilidade, né? Essa habilidade que é justamente os conceitos jurídicos pertinentes à função. Vamos às primeiras informações do nosso curso e começa agora. Bom, dando início a nossas aulas, né, o assunto direito ele precisa, de fato, permear o conteúdo ele está necessariamente atrelado a vários conceitos. Esses conceitos precisam ser vistos com muita paciência, com muita calma, com muita tranquilidade. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter ideia do que seria o nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, ele é composto, né, por uma série de ramos de estudos científicos jurídicos. Esses ramos, que nós chamamos popularmente de ramos do direito, na verdade, é a união sistemática e lógica desses ramos que faz com que uma outra figura, uma outra denominação seja criada. Essa denominação chama-se ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, portanto, ele passa a ser essa reunião lógica, sistemática de todos esses ramos do direito. Tudo bem? Até aí a gente precisa entender que é esse ordenamento jurídico que dá o direcionamento, precisa dar o direcionamento às relações humanas. As relações humanas entre particulares, as relações humanas entre particulares e o poder público, as relações humanas dentro do país e algo que envolva um estrangeiro que aqui esteja ou que tenha interesse ou direitos, enfim. Na verdade, o ordenamento jurídico ele busca um fim muito nobre. Esse fim nobre é basicamente a paz social. A paz social, na verdade, é o grande objetivo que o direito busca encontrar. E a paz social nem sempre está atrelada a sentimento de A ou B por justiça. Na verdade, a paz social ela está atrelada à solução de conflitos, à resignação. E caso assim seja possível, esse sentimento de justiça poderá estar presente, mas o direito, ele nem sempre é esse sinônimo, o que para muitos passa a ser, de fato, uma frustração. Muito bem, a paz social acaba sendo justamente esse fim, tornar possível o convívio social, as relações interpessoais, composição de interesses, né, e diminuição de conflitos. Tudo bem? Até aí?
conceitos estabelecidos. Nesse ordenamento jurídico, nós temos os seus componentes. E esses componentes, eles serão vários e veremos daqui a pouco. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que o maior componente deles, de fato, é a lei. A lei, de fato, é o maior componente desse ordenamento jurídico, porque ela está presente em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal. São legislações das mais diversas possíveis, permeando os mais amplos ramos do direito, regulando ou autorizando, ou permitindo ou concedendo inúmeros direitos, inúmeras situações. Então, a lei, na verdade, ela é realmente esse grande componente do ordenamento jurídico, tá? Seja aquela lei produzida pela Câmara Municipal, seja aquela lei produzida por uma Assembleia Legislativa dos Estados, seja aquela lei produzida pelo Congresso Nacional, utilizando do processo legislativo em Câmara Baixa e Câmara Alta, portanto, Câmara dos Deputados representando o povo e o Senado Federal representando as unidades federativas. Tudo bem? A lei, na verdade, ela não é feita para João. A lei ela é feita para qualquer pessoa que se enquadre naquela condição. A lei, ela traz consigo um substrato, uma hipótese, traz um enquadramento, traz uma delimitação. Então, ela não foi feita para o cidadão A, B ou C. De fato, ela foi feita para qualquer pessoa que naquele substrato, naquela moldura se encontre ou se adeque. Então, aquela pessoa, ou tanto pessoa física ou jurídica, enfim, aquela pessoa que de fato passe a compor aquele substrato, aquela hipótese lançada, a lei foi feita para ela naquela situação, para aquela pessoa. Então, são normas imperativas que regulam as relações humanas no Estado Democrático de Direito. Elas são imperativas porque elas praticam, como a gente costuma dizer em sala, como eu costumo dizer em sala de aula, a soberba. Ela muitas vezes ela é indiferente, na maioria das vezes ela é indiferente ao seu sentimento. Ao sentimento nosso, o sentimento humano, de gostar ou não gostar dela, de achar ela razoável ou não, de achar ela proporcional ou não. Na verdade, a lei, ela busca, sim, uma aplicação de uma hipótese criada, estudada, debatida no Congresso Nacional, que em tese representaria os cidadãos, né, na verdade, e que eles precisam, por conta daquele fato social que merecia amparo, a lei foi criada. Portanto, a norma imperativa ela não quer saber se você gosta dela. A norma imperativa ela não quer saber se você acha ela adequada. A norma imperativa não quer saber se você acha ela proporcional ou desproporcional, justa ou injusta. A verdade é que o Estado Democrático de Direito, para que seja mantida a ordem, ele utiliza o mandamento da imperatividade juntamente com a coercibilidade. Portanto, a imperatividade é essa indiferença que ela tem a priori ao seu sentimento. Já a coercibilidade é o poder que o Estado poderia lançar a mão para fazer cumprir aquela legislação à força, né? A gente vê muito isso no direito penal, né? No direito penal fica muito clara essa condição. Tudo bem? Até aí, acho que tudo bem, né? Conceitos estabelecidos. Bom, de nada adiantaria também a gente debater toda essa história aí com relação à lei e tal, a sua existência, a sua força, sem a gente passar pelo básico, né? O básico, na verdade, seria qual seria esse caminho de inserção dessa lei no mundo, né? No mundo jurídico, que de fato acabaria permeando a vida de todos nós, tá? Então, existe sim um caminho a ser percorrido pela legislação, que nós vamos dar um exemplo aqui, para que possa ficar bem ilustrado isso aí, tudo bem? É importante a gente entender que existe uma discussão, e que deve ser feita essa discussão a respeito de por que aquela lei passa a existir, por que aquela lei ela existe. A gente tem que entender que as leis, pelo menos teoricamente, nascem de necessidades sociais.
que a gente chama de fato social. O que seria um fato social? Um determinado problema, uma determinada relação social que está um pouco em descompasso por não possuir regras, ou porque está gerando conflitos por não possuir regras, ou porque as regras são insuficientes, ou porque as regras são defeituosas. Então, a gente sabe que a sociedade, ela, em raríssimas exceções, ela consegue se autorregular. Não é o caso, historicamente, do Brasil. O Brasil ele precisa, comumente, né, de legislações que busquem essa regulação. Então, o brasileiro está acostumado a receber aquele mandamento, né? Dizer, olha, não faça isso ou deixe de fazer aquilo, tá? Mesmo sabendo que é certo ou errado, mas se não há proibição, ele se sente no direito, muitas vezes, de fazê-lo. Isso não é só uma, uma característica nossa, tá? Para que fique bem claro. Então, é importante notar que aquele fato social que muitas vezes chamamos de problema é aquilo que gera o despertar do órgão legislativo para que ele passe a vislumbrar a possibilidade de regulamentação. E essa regulamentação, certamente, ela passa pela produção legislativa. Tá? Então, a produção legislativa, ela culmina no frigir dos ovos, como diz a história, com a produção de uma lei. Tá? Então, se a gente passar a perceber por que é que uma lei passa a existir, ela traz consigo uma necessidade social, pelo menos essa é a teoria. Tá? Muitas vezes é uma necessidade social premente, urgente, é uma necessidade que vem muitas vezes por um motivo calamitoso, que gera comoção social. Muitas vezes é algo que já deveria existir há muito tempo e ninguém sabe por quê, por qual força de poder impeditiva fez com que essa lei não existisse. E muitos, inclusive, criticam, né, os órgãos legislativos, justamente informando que a produção legislativa, às vezes, está atrelada a interesses pessoais dos parlamentares, e muitos interesses pessoais não seriam convenientes à sua regulação. Mas a técnica legislativa e o processo legislativo puro, ele não traz esse sentimento. O sentimento é de necessidade social, devido a um fato social que careça de regulação. Tudo bem? Então, essa regulação, ela precisa ser feita pelo órgão competente, legiferante, de acordo com a sua competência. Portanto, o município, na sua Câmara de Vereadores, possui a competência. A Assembleia Legislativa nos estados possui a competência. O Congresso Nacional possui uma outra competência. Tá? Só para deixar claro, a competência, por exemplo, para tratar de ações do direito penal, né, é uma competência basicamente atrelada o Congresso Nacional, que é uma lei federal. Tudo bem? Até aí? Então, vamos caminhar agora nesse processo legislativo até que ele passe a vir para o nosso convívio, para o nosso mundo. Tudo bem? Vamos lá, daqui a pouco a gente conclui esse assunto. Então, gente, caminhando naquele raciocínio, né, que estávamos desenvolvendo, a produção legislativa ela precisa de fato ser provocada, né? Então, vamos dar um exemplo, né, da inserção de uma legislação ou do projeto de lei que a gente costuma falar lá no Congresso Nacional em Brasília, né? Então, digamos que esteja em votação uma lei, vou dar um exemplo concreto, né? A Lei Maria da Penha, né? Contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, né? É uma lei de cunho penal, né? Que possui qualificadoras, é uma lei que endureceu, né? O tratamento dispensado ao agressor, né? Não existia, antigamente existia somente a lesão corporal, em alguns casos poderia ser levado em consideração a tortura, mas teria que ficar muito bem esclarecido isso. A lesão corporal poderia ser graduada, até gravíssima, e
talvez a tentativa de homicídio, o próprio homicídio que já existia. Tudo isso já existia. A questão é que a legislação veio tratar de assuntos com relação à violência da mulher, de algo mais detalhado, ou seja, fazendo com que algumas medidas sejam tomadas para proteger a mulher e que o agressor seja compelido a abster-se de agredi-la imediatamente, sendo recolhido, inclusive, prisão pode ser decretada imediatamente, tornozeleira eletrônica pode ser utilizada, medidas protetivas com relação à distância, né? Entre outros. Mas a pergunta que eu faço é, por que é que a Lei Maria da Penha, ela passou a existir? Ela passou a existir por conta do problema social. Qual era o problema social? O problema social é a violência contra a mulher. Mas, professor, a violência contra a mulher já existe há muito tempo. Muito bem. Esse sentimento de violência contra a mulher passou a ser cada vez mais encarado como algo intolerante. Ou seja, não se podia mais permitir que essa violência doméstica gratuita, muitas vezes é o companheiro, né, esse agressor, tá? Às vezes o pai em relação ao abuso, né, em relação às filhas também, agredi-las. É importante notar que chegou um momento que isso tomou proporções e uma repercussão social tão grande, né, tão intensa, que demandou esse projeto de lei, inclusive, que nasceu por iniciativa popular, etc., e foi tramitar no Congresso Nacional. Então, tramitou na Câmara de Deputados, no Senado Federal? Sim, tramitou nas duas casas, discutiram, levaram essa demanda às comissões de Constituição e Justiça, Justiça e Cidadania, toda a compatibilidade com o ordenamento jurídico, até que essa lei foi aprovada. Muito bem. A lei sendo aprovada, ela precisa caminhar por outro caminho burocrático para que ela passe a integrar o campo jurídico e o campo social. Muitas vezes a lei ela é criada e existe no campo jurídico, mas não pode ser aplicada ainda, apesar dela estar presente no campo da existência, ou seja, a lei existir, está integrada ao ordenamento jurídico, ela está inerte ainda, ela não tem possibilidade de ser aplicada e surtir efeito social. Estou falando nesse momento desse trato em que a lei passa a ser manejada até que ela passe a integrar de fato as nossas vidas. A lei de introdução ao direito, que antigamente, como vocês podem ver, chamava-se de lei de introdução ao Código Civil, hoje ela é tratada como lei de introdução ao direito. Por quê? Porque é uma lei que busca regulamentar como que as legislações, por exemplo, serão inseridas no ordenamento jurídico, qual o caminho que precisa percorrer. Tá? Então, nesse caso, a Lei Maria da Penha tramitou, foi votada, aprovada tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e ela foi para o gabinete da Presidência da República, não é? Ela passa pelo crivo da Advocacia Geral da União para verificar se há algum impeditivo, inclusive possibilidade de vetos, né? Lembrando que o veto ele pode ser quebrado, né, pelo Congresso. Mas, nesse caso, não havendo discordância, havendo sinergia com relação a isso aí, o presidente da República vai praticar o ato formal chamado de sanção, né? A sanção é justamente o aceite do chefe do Poder Executivo em relação àquela produção legislativa vindo do outro Poder Legislativo. Tá? E a gente pergunta, ele sancionou, está valendo? Né? Ou seja, sancionou, o presidente concordou, assinou, já está valendo? Não é assim. A sanção é apenas uma etapa, né? Até que essa lei possa surtir efeito. E essa etapa, ela precisa guardar também uma outra formalidade, que é a ciência aos principais destinatários dessa lei. Quem são os principais destinatários dessa lei? Né? São os cidadãos. Os cidadãos, eles precisam tomar ciência da existência dessa lei nova. Ele toma ciência a partir da publicação dessa lei em Diário Oficial da União.
Tudo bem? É o diário oficial, ele é eletrônico, né? Pode ser acessado pelo cidadão. Eu sei que não é coisa comum, fácil de se fazer, muitas vezes, mas é o meio que a legislação utiliza para ser publicada e tornada ao conhecimento dos cidadãos, certo? A partir daí, a gente precisa analisar agora esse ponto um e esse ponto 2, 1.1 e 1.2. Então, o que seria vigência? Vigência é justamente quando essa lei nova ela já pode ser manejada. Vigência é quando ela é válida, ela é existente e pode surtir efeito social. Ela pode ser aplicável. Então, vigência é a capacidade que a legislação tem, que a lei tem, de ser aplicada. Mas eu falei que nem sempre, após essa publicação, a lei nova pode ser aplicada. E é verdade. Existem casos em que a legislação precisa de um tempo para poder começar a surtir efeito. Portanto, é um período em que a vigência está suspensa, ela não possui vigência. E nós chamamos de vacatio legis, é justamente esse ponto 1.2. Então, a vacatio legis quer dizer a lei ela existe no ordenamento jurídico, portanto, ela passou por todo aquele trâmite obrigatório de processo de confecção da lei, o processo legislativo. Ela passou pelo crivo do Poder Executivo com a sanção, ela foi publicada em diário oficial para a ciência dos cidadãos. Porém, ela precisará de um período para que ela possa, enfim, possuir vigência. Então, ela é existente, ela é válida para a publicação, mas ela não pode surtir efeito, vacatio legis. A vacatio legis, geralmente, ela é declarada na própria lei. Nos últimos artigos, penúltimo artigo, último artigo, antepenúltimo, ele trata justamente da vacatio legis. A vacatio legis, ela geralmente é dita, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bom, se essa for a informação que estiver na lei, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, quer dizer que esta lei já pode ser aplicada a partir do momento que for publicada no Diário Oficial da União. Mas essa lei entrará em vigor nos próximos 90 dias, pode dizer a data, né? Pode falar 90 dias a partir da publicação, ou, sei lá, no dia 30 de dezembro de 2019, de 2020, não importa. O que a lei disser é o que vale. Não quero entrar na discussão a respeito de algumas vacatio legis obrigatórias, né? Com relação a alguns tipos de impostos, né? Legislação eleitoral. Então, a parte tributária eleitoral tem legislações específicas, muitas vezes a legislação tributária exige 90 dias de interregno obrigatório para que seja aplicado, outras vezes apenas o próximo exercício, que pode ser no dia seguinte, se virar o ano, né, o próximo exercício financeiro. Mas, via de regra, a legislação precisa trazer. Professor, e se tiver algum tipo de problema e essa legislação, essa data de vigência não veio na lei, o que ocorre? Na verdade, essa lei de introdução ao direito, ela busca resolver esse problema, porque aquele trabalho não pode ser perdido, né, do Congresso Nacional. Então, se houver omissão com relação a esse prazo, no território nacional seriam 45 dias a partir da publicação. Para o território internacional, se os efeitos assim forem irradiados e algum internacional também tenha algum direito atingido por conta dessa lei nova, o prazo poderia ser estendido a 90 dias da vigência. Certo? Tudo bem até aí? Ótimo. Outro aspecto com relação à lei é que muitas pessoas falam, eu não sabia, eu não tinha como saber que isso era proibido, era permitido, ou que tinha esse direito, aquele direito. Na verdade, eu sei que é uma grande injustiça com a boa parte da população que não tem acesso à educação, à informação, a poder crítico, mas infelizmente a legislação ela não perdoa, né? Ela não aceita a informação da alegação de desconhecimento, ou seja, você não pode dizer eu não sabia, tá? Então, em tese, a legislação é para todos. Do ponto de vista criminal, existe sim alguns atenuantes quando se fica provado
a absoluta ignorância, ou seja, a incapacidade do cidadão de compreender em sua totalidade o fato delitivo, mas isso não gera necessariamente a inocência, tá? Existe atenuantes. Então, não basta dizer eu não sabia, ok? Outro ponto a ser analisado, para finalizar essa aula, é com relação às lacunas legislativas. O nosso ordenamento jurídico ele não admite lacunas. Em tese, ele não admite. Tá? Em tese, ele não admite. Ou seja, tanto que o juiz, por exemplo, ele está proibido de não julgar. Ele não pode dizer, olha, eu não vou julgar teu caso porque não tem uma lei que trate sobre isso. Ele tem que dar o jeito dele, utilizar os princípios gerais do direito, analogia, muitas vezes tem até uma parte de direito comparado e jurisprudência, para formar o convencimento, a fundamentação e julgar. Por quê? Não pode haver um processo sem solução, porque o processo sem solução ele gera um impacto social extremamente negativo, né? É como se não tivesse um órgão para regular e restabelecer a paz. E o Estado Democrático de Direito não pode permitir isso. Então, por mais que uma legislação específica não exista ainda, o julgador ele precisa desenvolver esse raciocínio, buscar legislações análogas, né, jurisprudência, julgados, conceitos doutrinários, e buscar formar o convencimento para que a solução sempre exista. Então, minha gente, olha, foi uma aula assim, com muitos conceitos, muitas informações. Tenho certeza que os senhores poderão aproveitar aí esses conceitos e desenvolvê-los. E até a próxima com mais essa aula de direito que teremos um desenvolver ainda bastante longo pela frente. Tudo bem? Então, desejo sinceramente que vocês estejam conosco em breve e vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos investir nesse ramo que pode mudar a realidade de tantas pessoas, que é o ramo imobiliário. Tá? São pessoas que muitas vezes não possuem até uma perspectiva imediata e o ramo imobiliário ele pode trazer essa luz a pessoas que estão muitas vezes desacreditadas. Tá? Acredite no seu potencial, trabalhe duro, se capacite, busque informação e vamos à luta. Até breve.